Lição 5. A paz do Senhor, meu querido professor, a paz do Senhor, minha querida professora. É um prazer estar diante de você para tentar trazer aqui algum auxílio que possa abençoar não só a sua vida, como também abençoar ainda mais a aula que você vai dar aos seus alunos. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 5, as virtudes dos salvos em Cristo. Primeiro aspecto que eu gostaria de destacar para você nesta lição é abordar para os seus alunos acerca da salvação. Nós podemos começar com as virtudes? É claro que sim, mas as virtudes são inerentes àqueles que já foram salvos por Cristo. Então, a salvação faz uma diferença muito grande na vida do ser humano, não é? E muito mais do que tão somente mudar aquela pessoa, os hábitos daquela pessoa, Deus faz uma mudança tal que aquela pessoa é incluída no livro da vida e ela pode, no futuro, partindo para o Senhor, sendo arrebatada, ter a oportunidade de ter acesso direto a Deus, mas no sentido celestial. Não que aqui nós não tenhamos esse acesso, mas somos limitados, não é, fisicamente por esse tipo de situação. Mas a salvação proporciona não apenas o perdão dos pecados, mas também proporciona a comunhão com Deus. A salvação proporciona o acesso aos dons espirituais, a salvação vai proporcionar para todos nós também, mais do que tudo, a comunhão com Deus e comunhão com outros salvos em Cristo. Então, eu gostaria que você destacasse na sua aula acerca da salvação, a importância da salvação. Por que eu estou dizendo isso? Paulo se refere, na sua carta aos Filipenses, aos salvos em Cristo. Ou seja, ele não escreve para qualquer grupo de pessoas. Ele escreve para um grupo de pessoas que tinha experimentado render-se aos pés do Senhor Jesus. Ele escreve para um grupo de pessoas que tinham comunhão uns com os outros. Tinham adversidades? Tinham. Nós vamos ver lá na frente. Evódia e Síntica tiveram uma discussão. Foi necessário que Paulo fizesse uma intervenção de forma a trazer a comunhão dessas duas irmãs em Cristo ali em Filipos, porque ambas ajudaram o apóstolo Paulo no início do seu ministério naquela região. Entretanto, lembre-se de que a salvação é muito importante, porque por ela nós temos acesso à pessoa de Deus, claro, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação é um presente de Deus proporcionado ao homem pecador. O segundo aspecto que eu gostaria de destacar para você é sobre a expressão virtude. Virtudes são características positivas de pessoas com as quais nós convivemos. Nós todos temos virtudes, temos também defeitos, mas Paulo não destaca os defeitos. Paulo destaca as virtudes daqueles que foram o quê? Salvos em Cristo. Por que eu estou tratando desse aspecto também? Porque virtude está muito relacionada à questão do comportamento. Exemplo, Paulo fala, estejam contentes com qualquer situação, mas contente sim, ter contentamento, tendo pouco, tendo muito, sendo abençoado a mais ou a menos, tendo mais recursos como tendo menos recursos. Paulo chama atenção, uma das características, um dos valores, não é? Uma das virtudes do salvo em Cristo é o contentamento, ou seja, está atrelado à questão do comportamento. Outra questão que Paulo aborda dentro das virtudes daqueles que já experimentaram a salvação é a alegria. Poxa, mas Paulo está preso, vai escrever sobre estar alegre se ele perdeu a liberdade? É verdade, porque Paulo escreve dessa forma, que a alegria daquele que é salvo em Cristo não depende de um momento que ele está vivenciando, positivo ou negativo. A alegria do salvo em Cristo, ela está baseada na pessoa do Espírito Santo de Deus, que traz a alegria de Deus àquela pessoa. Isso também é uma virtude inerente às pessoas que aceitaram a Jesus. Outra virtude que Paulo relaciona aqui é fazer todas as coisas sem murmuração nem contenda. Isso é necessário para os nossos dias, tanto quanto foi nos dias que Paulo escreveu a carta aos Filipenses. Muitas pessoas vão fazer alguma coisa reclamando. Estou fazendo, mas porque o meu pastor mandou, por mim eu não fazia. E aí Paulo chama a atenção de que uma das virtudes do salvo em Cristo é fazer tudo sem murmuração e nem contenda. Então, a ideia de murmuração é falar escondidinho, né? Quando ninguém está olhando, falar entre os dentes, murmurar. Isso é muito perigoso, porque o salvo em Cristo não pode ter esse tipo de situação. Ele precisa ser o quê? Uma pessoa virtuosa. E dentre as características de um cristão virtuoso está o ato de fazer
todas as coisas sem murmurar nem brigar com ninguém, porque Deus nos chamou para ter uma vida de paz, uma vida pacífica, uma vida de comunhão. Então, são características, as virtudes, na verdade, são características inerentes ao comportamento do salvo em Cristo. Então, observe que a salvação precisa mudar também o meu comportamento. Se eu digo que aceitei a Jesus, mas não tenho as virtudes ou o comportamento que Paulo demonstra na carta aos Filipenses, eu preciso melhorar. Deus espera que eu Deus espera que eu seja uma pessoa melhor hoje do que fui ontem, porque a cada dia eu preciso melhorar na presença do Senhor. Então, essas duas observações eu gostaria de trazer para você. O primeiro aspecto, lembre-se de falar e dar um enfoque maior sobre a importância da salvação na nossa vida, o ato de Deus nos salvar. E, em segundo lugar, como nós somos salvos, precisamos apresentar frutos. Esses frutos são apresentados por Paulo nessa lição com o nome de virtudes. Virtudes que são inerentes à nossa natureza de salvos, não é? O contentamento, a alegria, fazer todas as coisas sem contenda, sem murmuração, entre outros detalhes que a lição também vai apresentar. Então, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e a vida de seus alunos. Amém. CBAD, a editora da Escola Dominical.